começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tá? Questão 3. Ó, questão 3, vocês não vão rir, não. Não pode rir. Não pode rir. Você vai falar, não, mas isso não caiu no Enem, não. Caiu no Enem, gente, caiu no Enem. Posso rir? Não. Mas aqui vem uma dica. Por quê? Porque a questão 4, ela vai ser uma questão de um nível já mais difícil. No Enem, isso que a gente tem que pensar. No Enem é assim, eu vou ser grosseiro, tá, gente? Perdoa. Vou falar assim, ele divide em mais ou menos, tá, o cálculo. Ele vai falar que tem uma questão que ele chama questão fácil e vai ter uma questão que ele chama de questão difícil. Quem fez a prova falou, essa questão eu acho que é fácil para o aluno. Aí ele faz a outra questão e fala, essa questão eu acho que é difícil. Na escola, acertei a fácil. Então aqui lá na escola, tá, gente? Lá na sua escolinha, você acertou uma fácil, você ganhou um pontinho na prova. Se acertou uma difícil, você ganhou mais um pontinho. Qual é o seu total? 2. Certo? Aí, lá na escola, você faz o seguinte. Eu erro difícil. Quanto que eu ganhei na prova? Ganhei um pontinho. Aí, não, o outro coleguinha, que não sabia não, foi chutar, ele fez o seguinte, ele chutou as duas e ele acerta difícil e erra fácil. Na escola, também ele ganharia quanto? Um pontinho. Então, se você acertar as duas, 2 pontos. Se você acertar qualquer uma delas, 1 ponto. Agora, no Enem, a conversa muda. No Enem, não é assim que funciona. No Enem, agora é assim. Eita. Vai ser assim. Se eu acertar a fácil, 1 ponto. Se eu acertar a difícil, 1 ponto. Eu tenho 2 pontos. Até aí não mudou nada. Até aqui não mudou nada. Mas, se eu acertar só a fácil, eu tenho 1 ponto. Ué, então não mudou nada. Até aqui não. Mas, se eu erro a fácil e acerto a difícil, eu tenho 1 ponto? Não, eu tenho menos que 1 ponto. Ele vai falar que foi ao acaso. O Enem chama isso de ao acaso. Na nossa escola a gente chama de chute. O aluno chutou a questão. Porque como que o aluno pode acertar difícil e errar fácil? Então, questão fácil do Enem, você não pode errar. Porque se você errar, você perde o ponto dela e ainda é penalizado na outra questão que ele considera como difícil que você possa acertar. Então, não posso chutar sem ler a questão. A questão aqui, ela é tranquila, ela é bobinha. Ela não tem dificuldade nenhuma. Na figura abaixo, está esquematizado um tipo de usina. Ó, ele não fala qual é a usina. Você tem que estar no Enem já interpretando o texto. Ele não fala qual é a usina. Ele pode perguntar qual é a usina. Tem água? É hidrelétrica. Tá, continuando. Utilizada na geração de eletricidade. Ó, eu tenho uma água aqui, né, hidrelétrica. O que acontece? Então, aqui eu estou estudando, tá, gente? Não estou fazendo a questão do Enem. Você tem um rio, a gente vai represar o rio. Para quê? Para o nível da água aumentar, e aí eu vou ganhar um tipo de energia que chama energia potencial, que é massa vezes a gravidade, vezes quem? A altura. Então, quanto mais altura o nível da água subir, mais altura eu tenho aqui, mais energia acumulada eu tenho. Ela é potencial. O que é energia potencial? Cara, aqui em casa tem ukulele aqui no quarto do Pedro, tem violão aqui no quarto do Pedro. Eu já vi muita gente tocar violão, mas eu não toco violão. Mas eu tenho potencial, porque eu tenho as 2 mãos, eu tenho violão, tenho ukulele, eu tenho potencial de tocar. Não toco. Ter potencial não quer dizer que você vai ter. Então, essa energia potencial, ela pode se transformar em outra energia. Que no caso, quando abrir essa torneirinha, a torneirinha aqui da hidrelétrica, essa água vai descer pelo cano, vai perder a altura, mas vai ganhar velocidade. Aí eu vou ter um outro tipo de energia. Aí eu vou ter energia cinética, que é massa V ao quadrado sobre 2. Isso é só para a gente lembrar.
Essa água batendo aqui embaixo com velocidade vai fazer a turbina girar. Quando essa turbina gira aqui, ela ativa o gerador, né, que tem ímãs ali, e a gente vai ter aí a parte de eletromagnetismo, tá? E aí vai fazer os elétrons caminharem em uma única direção, fazendo fluxo de carga, que a gente chama isso de corrente elétrica. E aí a gente vai ter essa transmissão através dos fios da torre. O que eu preciso que você entenda? Do gerador para a torre, todas as usinas são iguais. Uma termoelétrica. O que é uma termoelétrica? Imagina que eu vou ter uma panela de pressão gigante, certo? Uma panela de pressão, eu vou ter um foguinho aqui embaixo, ó. Eu vou ter um foguinho aqui, ó. Vou ter um foguinho, vou pôr um vermelhinho de foguinho aqui, ó. Vou ter um foguinho aqui embaixo da panela de pressão gigante. Vou ter um pino aqui, ó. Vou ter um pino aonde o vapor vai sair. E esse vapor que saiu vai ser ligado na turbina, tá? Que vai fazer a turbina girar, fazendo o quê? A produção da famosa energia elétrica, produzindo corrente elétrica. O que nós temos na termoelétrica? Foguinho para esquentar a água, aumenta a pressão, o vapor sai com pressão, tá? Bate na turbina e faz girar. Uma usina nuclear, qual é a diferença? Que não é queima de diesel. Uma usina nuclear tem material radioativo que libera energia na forma de calor. Não é que a gente pega a radioatividade e transforma em energia elétrica. O material radioativo libera energia na forma de calor, que aquece essa água, tipo uma panela de pressão gigante, que na indústria chama de caldeira, sai vapor, bate aqui na turbina, faz ela girar, ativa o gerador que produz corrente elétrica. Então, do gerador para frente, todas as hidrelétrica, nuclear, certo? Termoelétrica, eólica, a mesma coisa, só que a eólica é o vento que faz girar quem? A turbina, né? Como se fosse um ventilador gigante, aquela parte do motor do ventilador seria quem? O gerador, mas tem que girar a turbina, tá? Então elas são do gerador para frente, todas iguais, tá? E aí tá perguntando aqui, analisa o esquema, é possível identificar que se trata de quê? Gente, não dá. Termoelétrica? Aí nunca. Eólica? Também não. Nuclear? Também não, gente. Mas lembrando que daqui para frente, tanto nuclear, eólica, termo e hidrelétrica, do gerador para frente, elas são iguais. O que é a diferença entre elas é quem faz a turbina girar. Se for o vento, é eólica. Se for a água aquecida com material radioativo, aí ela é uma nuclear. Se for a água aquecida com outro material sem ser radioativo, no caso, numa termoelétrica, a gente usa diesel, tá? Ou na China se usava muito carvão também. Aí nós temos o quê? Uma termoelétrica. No caso, nós temos quem? Água. Então, eu tenho hidrelétrica. Agora, vamos ver. Quero olhar no seu olho. Dá para chutar sem ler questão? Não dá, gente. Presta atenção. No Enem, eu tenho questão que eu vou ter que chutar. Dá para chutar sem ler questão? Não posso. De forma alguma. Observa bem. Se você não lesse a questão e ficasse apavorado e saísse chutando, você poderia, no chute, sem ter lido a questão, marcar termoelétrica? Lógico. Aí depois você ia pegar a prova no outro dia e falar, não, mas como que eu marquei essa aqui? Não tem lógica. Então aqui, vamos lá. Alternativa A, hidrelétrica, porque a água corrente baixa a temperatura da turbina. Então a água, ela é o sub-zero da natureza, do Mortal Kombat, né? Ela tem o poder de gelar a turbina. Não, isso também é esquisito. Deixa eu ler a B. Hidrelétrica, porque a usina faz o uso da energia cinética da água. Verdade, tá? Ele resumiu o processo. Ela acumulou energia da forma potencial, que transformou em energia cinética. Essa energia cinética fez a turbina girar e fomos para lá com a nossa corrente elétrica. Belezinha aqui? Vamos para mais uma questão. Tem uma pergunta, né? Fala.
Esse vapor seria o quê? Água mesmo? Água mesmo. Quem perguntou? Camila Ribeiro. Vou olhar para Camila. Camila, lembra do Simpson? Da abertura do Simpson? O Homer trabalha onde? Numa usina nuclear, não é? Quando tem abertura que mostra a usina, o que tem na beirada da usina? Boa pergunta. O que tem que ter na beirada da usina? Um rio. Porque precisamos extrair água para encher essa panela gigante, que a gente chama de caldeira, para aquecer a água. Detalhe, lembra que teve um tsunami e ela destruiu uma usina nuclear no Japão? Vou desenhar aqui agora para você entender o seguinte. O Japão, gente, o Japão é uma ilha. Como sendo uma ilha, o que ela não tem? Assim em abundância, igual aqui no Brasil. Rio. Ela não tem o rio em abundância. Então, o que o Japão fez? Ele fez, aqui está o mar, certo? Ele não utilizou um rio, tá? Porque ele vai utilizar esse rio para ter água para beber, tá ok? Então, aqui ele fez a sua usina nuclear na beira do mar. Para que ele fez na beira do mar? Para captar a água do mar, para encher essa caldeira, aonde eu vou ter essas pilhas radioativas, né? Que vão liberar energia na forma de calor, que vai aquecer a água. E o vapor mesmo igual da panela de pressão que você faz. Só que isso numa proporção gigante. O que aconteceu? O que aconteceu no Japão? Aconteceu uma super onda, né? E o que? Varreu essa usina nuclear. E aí expôs material radioativo. Aí eles tiveram grande problema. Camila, no meu canal, no YouTube, Magno Física, tem um exercício, tá? Tem um exercício, eu coloquei na playlist de eletização, um dos últimos, que está falando sobre isso. E eu vou entrar mais em detalhes, tá? Se você quiser depois ir no Magno Física e olhar lá, que eu vou fazer um panorâmico. No Brasil, você não perguntou, tá? Mas a gente não pode pensar no Enem em somente física, dentro da caixinha, matemática, química, né? A gente tem que pensar como um todo. No Brasil, por que a gente tem tanta hidrelétrica? A gente tem muita hidrelétrica porque a gente tem muito rio. Então é fácil da gente fazer hidrelétrica. Uma questão do Enem já caiu também mais para frente. Ele falava o seguinte: o custo de construir uma hidrelétrica é muito alto, mas para depois manter é baixo. Certo? Então a gente usa hidrelétrica. Tem lugares no Brasil que tem muito vento. Dá para colocar eólica? Dá. Em todo o Brasil? Não, não dá. Termoelétrica. Termoelétrica temos vários problemas. Diesel é caro. A gente polui muito o ambiente. Então não é uma fonte de energia limpa. Então a gente já teria problemas ecológicos aqui. A nuclear, a gente produz material radioativo? Produz material radioativo. Só para você ter ideia, se você for lá depois no Magno Física, no YouTube, na playlist eletização, e for lá no final que tem esse exercício, eu coloquei a tabela da ANEEL. Só para você ter ideia, as duas usinas nucleares que a gente tem no Brasil, elas elas produzem o mesmo tanto de energia que as micro e pequenas usinas hidrelétricas e as eólicas. E aquelas placas de teto solar. Só as duas sozinhas conseguiria equivaler à produção delas. Só não ia equivaler às hidrelétricas e às termonucleares, que elas iam produzir mais. Tá? Quantas horas aí, Pedro? 7h50. 7h50. Olha aqui, na mesma prova, caiu outra questão de hidrelétrica. Não tem esse desenho, tá, gente? Eu coloquei só para ficar mais fácil da gente entender. E ele fala o seguinte: no processo, vou colocar aqui o laser, no processo de obtenção de eletricidade, ocorrem várias transformações de energia. Opa, eu tenho transformação de energia, de um tipo para outro tipo. Considere duas delas. Qual que eu vou considerar? Cinética. Cinética, gente, é movimento. Potencial gravitacional, altura. Então, eu vou colocar aqui para você aqui, ó, de vermelhinho. Cinética tem a ver com quem? Com a velocidade. E onde que eu vou ter velocidade? Eu vou ter uma transformação aqui, ó, é nesse tubo. Nesse tubo aqui, eu começo a transformar a energia potencial, tá, que é massa,
vezes a gravidade vezes a altura, tá? Energia potencial gravitacional, ela começa a se transformar em energia cinética aqui embaixo, tá? Então eu perco 10 de energia potencial, ganho 10 de energia cinética, tá? Então eu ganho 10 de energia cinética. Eu perco 20 de potencial, eu ganho 20 de cinética. Então, aqui nesse tubo que eu tenho essa transformação, tá? Depois essa cinética faz o gerador trabalhar, transformando em energia elétrica, tá? Que quando chega na minha casa, eu pego a energia elétrica e ligo o meu ventilador. Aí eu pego a energia elétrica transformando em energia cinética, porque tem movimento. O motor esquenta, então eu transformo em parte dela em energia térmica também, tá? E tem som também, perco um pouquinho de energia em forma sonora, e também tem isso. Mas a energia potencial tem a ver com quem? A energia potencial tem a ver com quem? Com a altura, tá? Então guarda isso aí. 1, velocidade. 2, altura. Analisando o esquema, é possível identificar que elas se encontram respectivamente. Isso aqui é importante, vocabulário, tá, gente? Respectivamente. O que significa respectivamente? Na ordem que foi dada. Então, respectivamente, ele quer saber a cinética e de quem? A potencial. Então, vamos lá, vamos tentar achar. Cinética. Cinética é velocidade. Aonde que isso está acontecendo? Aqui nesse cano aqui, né? Então, aqui. 1. A água no nível H e a turbina. Então, ele está falando o seguinte, que a cinética vai sair o quê? É a água saindo do nível H, indo para onde? Para a turbina. Tá aqui do nível H, indo para onde? Para a turbina. Ok. Continua na frase. O gerador e a torre de transmissão. Quer dizer que a potencial é no gerador e a torre de distribuição. Será? Vamos ver mais? Bora. B. A água no nível H e a turbina. 2. A turbina e o quê? O gerador. C. A turbina e o gerador. A turbina e o gerador. Aqui está falando que é energia cinética. Depois ele fala a turbina e o gerador também. Você fala, não, se duas ficou igual, não faz sentido. A turbina e o gerador. A água no nível da altura, a turbina. O gerador e a torre de distribuição. A água na altura. Então, qual letra que nós temos aí? Quem arrisca? Dou-lhe uma. Vamos lá, pessoal. Alguém arrisca aí? Dou-lhe duas. D. Letra D, corretamente. Ô, povo bom de conteúdo. Eletronético. Olha lá, filho. Da turbina é a D? Vamos ver. Da turbina ao gerador. É aqui que está acontecendo o movimento? É aqui que está acontecendo o movimento. Essa é a energia o quê? Cinética, tá? Aí nós temos aqui o 2. O 2 é a potencial. O 2 é a potencial, que é a potencial gravitacional em cinética. Então aqui, ó, é a água na altura H até aonde? Até a turbina. Aqui ele está perdendo energia potencial e transformando ela em energia cinética. Então, você está corretamente. Agora, lembra daquela dica do Enem? A primeira ele considerou como nível fácil. Essa, como ele já tinha, ele considerou como nível difícil. Você sabe qual foi a maldade? Aqui nós temos uma maldade. Por quê? Porque no processo, olha como que a figura, quem está aqui. Primeiro você pega potencial e transforma em cinética, e depois cinética você transforma em energia elétrica. Só que no exercício, ele usou respectivamente, e ele inverteu a ordem, notou isso? Então, nota que essa questão aqui tem ela invertida, que é a letra B. Tá? Se você olha o desenho, você vai falar assim, a água do nível A até a turbina, né, de potencial para cinética, e depois dá o quê? Cinética para o quê? Elétrica, no gerador. Então, aqui,
Você nota que ele foi maldoso com o aluno, porque ele inverteu a ordem. Isso dificulta, tá, gente? Você fala, não, Magno, não dificulta não. Dificulta. Depois que você fez 30 questões de matemática, você já fez questão de biologia, questão de química, você está na questão de física, você está cansado, e aí vai uma dica. Eu cansei na prova do Enem, o que eu faço? Levanta a mão. Quero beber água. Você quer beber água? Não, você não quer beber água, você não quer ir no banheiro. Mas se você precisa andar, dar uma escada no corpo, tá? Que você já está ali tenso, relaxa, vê alguma coisa, cérebro, descansa, aí você volta. Porque se você estiver cansado, tem aluno que inverte, tá? Oi, tudo bem com você? Sou o professor Magno, do canal Magno Física, e venho pedir o seu apoio. Como você pode estar apoiando o nosso canal? Primeiramente se inscrevendo, curtindo os vídeos, compartilhando nas suas redes sociais. Se você tem gostado desse conteúdo, existe outra maneira também de nos apoiar, porque nós temos grandes desafios. Estamos iniciando um projeto do Enem e precisamos de equipamento para edição de vídeo, precisamos de equipamento para captação de áudio, para ser cada vez os nossos vídeos mais agradáveis para vocês, né? De qualidade melhor ainda. Então, como você pode fazer isso? Na descrição do vídeo, aqui embaixo, tá? Tem um link, um site chamado Apoia-se, que você pode contribuir financeiramente com o nosso canal. A partir de R$2, logicamente que a gente quer te agradecer de uma forma especial, então te dando alguns prêmios, alguns mimos por essa contribuição. Dá uma olhada no Apoia-se, não é obrigatório, o conteúdo do canal continua livre ainda, mas é uma forma de nos ajudar.